Quais os principais acontecimentos que acontecerá com a igreja logo após o seu arrebatamento? É sobre isso que nós iremos tratar. Goste dos meus conteúdos? Curte, comente e compartilhe. Bom, existem dois acontecimentos retratados nas Escrituras, de significado escatológico especial, dos quais a igreja tomará parte após o arrebatamento, ou seja, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. O tribunal de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e Romanos, capítulo 14, versículo 10, é declarado que os crentes serão examinados diante do Filho de Deus. Isso é explicado com maiores detalhes em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 9 a 15. Assunto de tamanha seriedade e exige atenção cuidadosa. Qual o significado do tribunal? Existem duas palavras traduzidas por tribunal no Novo Testamento. A primeira é criterion, usada em Tiago, capítulo 2, versículo 6, e em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 2 e 4. Essa palavra significa instrumento ou meio de pôr à prova ou julgar qualquer coisa, lei pela qual alguém julga, ou local onde o julgamento é feito. Tribunal de juiz, uma banca de juízes. Consequentemente, a palavra se referia ao padrão ou critério pelo qual o julgamento era dispensado ou ao local onde o julgamento era realizado. A segunda palavra é bema, local elevado cujo acesso se fazia por degraus, plataforma, tribuna, usada em relação ao assento oficial de um juiz. Veja Atos, capítulo 18, versículos 2 e 16. Assento de julgamento de Cristo. Veja Romanos, capítulo 14, versículo 10. Ou seja, uma estrutura assemelhando-se a um trono que Herodes construiu no teatro em Cesareia e a qual ele usava para assistir aos jogos e fazer discursos ao povo. Nos jogos gregos de Atenas, a velha arena tinha uma plataforma elevada na qual se assentava o presidente ou juiz da arena. De lá ele recompensava todos os competidores e lá ele recompensava todos os vencedores. Era chamado bema ou assento de recompensa. Nunca foi usado em referência a um assento judicial. Desse modo, associa-se a essa palavra a ideia de proeminência, dignidade, autoridade, honra e recompensa. E por isso é usado ao tribunal de Cristo. Qual será a ocasião do bema de Cristo? Bom, esse acontecimento ocorre imediatamente após a translação, ou seja, o arrebatamento da igreja para fora da esfera terrestre. Existem várias considerações que apoiam essa informação. Porém, quando eu falo bema, eu estou me referindo a tribunal de recompensas, porque em grego a palavra para tribunal é bema. Mas vejamos aqui algumas considerações que devem ser bastante relevantes e bem fundamentadas para esse estudo. Em primeiro lugar, de acordo com Lucas capítulo 14, o verso 14, a recompensa está associada à ressurreição, visto que, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 17, a ressurreição é parte fundamental da translação. O galardão deve ser parte desse plano. Segundo ponto, quando o Senhor retornar à terra para reinar, a noiva, que é a igreja, é vista como já recompensada. Isso é observado em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, em que a justiça dos santos, observe que é plural, atos de justiça, e não pode referir-se à justiça imputada de Cristo, que é a porção do crente, mas aos atos de justiça que sobreviveram ao exame e tornaram-se a base do galardão. Vejamos o terceiro ponto. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8 e em Apocalipse capítulo 22 e 12, o galardão está associado com aquele dia, quer dizer, o dia em que ele vier para os seus. Desse modo, devemos notar que o galardão da igreja acontecerá entre o arrebatamento e a revelação de Cristo à terra. Onde será o lugar do bema de Cristo? Bom, quanto a isso, não é preciso destacar que esse exame deve realizar-se na esfera das regiões celestes,
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz que seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Visto que o bema segue a translação, os ares devem ser o seu palco. Isso também é apoiado por 2 Coríntios, capítulo 5, os versos 1 ao 8, em que Paulo descreve os acontecimentos que ocorrem quando o crente deixar o corpo e habitar com o Senhor. Desse modo, isso deve acontecer na presença do Senhor, na esfera dos lugares celestiais. Qual será a base da avaliação no tribunal de Cristo? Como é que Cristo vai avaliar as nossas obras e possivelmente dar o nosso galardão? Devemos observar cuidadosamente que a questão aqui não é verificar se o julgado é ou não o crente. A questão da salvação não está sendo considerada. Esse é o primeiro ponto. A salvação ofertada ao crente em Cristo livrou perfeitamente de todo julgamento. Veja Romanos 8, João 5, 24, 1 João 4, 17, etc. Trazer o crente para o julgamento do pecado, quer de pecados anteriores ao novo nascimento, quer de pecados desde o novo nascimento, quer de pecados não confessados, é negar a eficácia da morte de Cristo e anular a promessa de Deus de que também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Bom, veja Hebreus capítulo 10, versículo 17. Um santo nunca mais será julgado pelas suas iniquidades naturais ou herdadas, pois já está legalmente morto com Cristo, e não é mais conhecido ou tratado com base em sua responsabilidade natural. Ele estava sob condenação de uma herança natural de ira, e nada de bom tinha sido descoberto na sua carne. Mas sua culpa foi eliminada pelo sangue de seu Redentor, Jesus Cristo. E ele é perdoado e livre, e justamente por causa de seu Salvador. Ele é justificado pela fé e é apresentado perante Deus no nome e pelos méritos do justo e de sua nova e sempre bendita condição de aceito. O Espírito Santo é o selo vivo e a testemunha. Por sua própria conta, então, não poderá entrar em juízo. Porém, todo esse plano está relacionado à glorificação de Deus pela manifestação de sua justiça no crente. Sobre 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, mais uma vez, não é uma questão de recompensas como em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 e 14, mas de retribuição no governo justo de Deus, de acordo com o que cada um fez de bom ou ruim. Isso abrange todos, justos ou injustos. É para a glória divina que todo o trabalho feito pelo homem deverá aparecer como realmente é, perante aquele que é ordenado por Deus como juiz de mortos e vivos. A palavra traduzida por comparecemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, poderia ser mais bem traduzida por sejamos manifestos, de modo que o versículo diria, porque importa que todos sejamos manifestos. Isso implica que o propósito do bema, ou seja, o tribunal de Cristo, é fazer uma manifestação pública, demonstração ou revelação do caráter e das motivações essenciais do indivíduo. Não seremos julgados em massa ou em classes, mas um por um, de acordo com o mérito individual. Isso confirma o fato de ser este um julgamento individual dos crentes perante o Senhor. As obras dos crentes são julgadas, chamadas o que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. A fim de que possa ser apurado se são boas ou más. Desse modo, o julgamento não determina o que é eticamente bom ou mal, mas pelo contrário, o que é aceitável e o que não tem valor. O propósito do Senhor não é punir seu filho pelos pecados, mas recompensar seu serviço pelas coisas feitas em nome do Senhor. Entendeu? Não confunda as coisas. E qual será o resultado do exame do bema ou tribunal de Cristo? Bom, em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 14 e 15, declara que esse exame terá duplo resultado, um galardão recebido e outro perdido. O que determina se alguém recebe ou perde um galardão é a prova pelo fogo, pois Paulo escreve, manifesta se tornará a obra de cada um,
A mesma palavra usada em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Veja 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Nessa declaração é evidente, em primeiro lugar, que são as obras do crente que estão sendo examinadas. Além disso, vemos que o exame não é um julgamento baseado em observação externa. Nós observamos que o exame de Cristo no tribunal de Cristo não é em observação externa. Pelo contrário, é um teste que apura o caráter e a motivação interna. Todo o propósito de uma prova pelo fogo é identificar o que é destrutível e o que é indestrutível. O apóstolo afirma que existem duas classes de materiais com que os cooperadores de Deus podem construir o edifício cujo alicerce já foi estabelecido. Ouro, prata e pedras preciosas são materiais indestrutíveis. Essas são as obras de Deus, das quais o homem simplesmente se apropria e usa. Por outro lado, madeira, feno e palha são materiais destrutíveis. São as obras do homem, que ele produziu com seu próprio esforço. O apóstolo revela que o exame no Bema, Tribunal de Cristo, visa detectar o que foi feito por Deus mediante as pessoas e o que foi feito pela própria força do homem. Esse é o propósito do Tribunal de Cristo. O que foi feito para a glória de Deus e o que foi feito para a glória da carne, isso não pode ser concluído pela observação externa e, portanto, a obra deve ser posta à severa prova para que seu caráter verdadeiro seja demonstrado. Vamos lá. Primeiro ponto. Com base nesse teste, haverá duas decisões. Haverá perda de recompensa para o que for destrutível, pelo fogo, óbvio, coisas feitas na força, e para a glória da carne, independente do ato. Serão reprovados, não tem conversa. Paulo expressa seu medo de depender da energia da carne e não do poder do Espírito Santo quando escreve: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Quando Paulo usa a palavra desqualificado, que em grego é adokimos, ele não está expressando medo de perder sua salvação, mas de ter sua obra declarada inútil. Observe isso aqui. Para se garantir contra uma possível interpretação de que sofrer uma perda significa perder a salvação, Paulo acrescenta, observe, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Quem será o juiz no Bema de Cristo? Bom, todas as vezes que eu falo Bema, eu estou me referindo ao tribunal de recompensa. No Novo Testamento, a palavra para tribunal de recompensa em grego é a palavra Bema. Então, já vá se acostumando que vamos usar muito essas palavras. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, deixa explícito que esse exame é conduzido diante da presença do Filho de Deus. Em João capítulo 5, versículo 22, declara que todo julgamento foi confiado às mãos do Filho, ou seja, Jesus Cristo. O fato de esse mesmo acontecimento ser citado em Romanos capítulo 14, versículo 10, como o tribunal de Cristo, mostraria que Deus confiou o julgamento às mãos do Filho também, ou seja, de Jesus Cristo. Parte da exaltação de Cristo é o direito de manifestar a autoridade divina no julgamento. Fica então aquela curiosidade: quem serão os participantes do Bema ou Tribunal de Cristo? Pouca dúvida deve haver de que o Bema de Cristo está relacionado apenas aos crentes. O pronome pessoal na primeira pessoa ocorre com tão grande frequência em 2 Coríntios capítulo 5, os versículos 1 ao 19, que não pode ser desprezado. Apenas o crente poderia ter uma casa não feita por mãos eterna nos céus. Apenas um crente poderia experimentar mortalidade absorvido pela vida, ou seja, a imortalidade, a vida eterna. Apenas um crente poderia experimentar o trabalho de Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Apenas um crente poderia ter a confiança de que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Apenas um crente poderia andar por fé
e não pelo que vemos. Então, dessa forma, fica concluído que as pessoas que irão participar desse tribunal de Cristo serão os salvos. Porém, será um tribunal para recompensas. Que tipo de recompensa? Aquilo que você faz, as suas orações, o seu evangelismo. Tudo que você faz para Deus tem uma recompensa e ninguém vai ficar sem recompensa. Portanto, apenas os crentes salvos irão participar desse tribunal de Cristo. Mas não se preocupe, você não corre o risco de perder a sua salvação, apenas de não receber nenhum galardão, caso não tenha feito nada. Haverá um galardão pela obra demonstrada indestrutível pela prova de fogo. No Novo Testamento existem 5 áreas em relação às quais se menciona especificamente o galardão. Primeiro, uma coroa incorruptível para o que obtiver vitória sobre o velho homem. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Segundo, uma coroa de alegria para os ganhadores de almas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, se não me falha a memória. Terceiro ponto, uma coroa de vida para os que suportaram a aprovação. Tiago capítulo 1, versículo 12. Quarto, uma coroa de justiça para os que amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. E 5, uma coroa de glória para os que se dispuseram a apacentar o rebanho de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Essas passagens parecem revelar as áreas em que as recompensas serão concedidas. Algo na natureza das coroas ou recompensas é sugerido pela palavra traduzida por coroa, Stéphanos, uma palavra grega. Ela é usada em referência a, primeiro, coroa de vitória nos jogos atléticos, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Segundo ponto, ornamento festivo, Provérbios capítulo 1, versículo 9, capítulo 4, versículo 9, Cantares 3:11, Isaías 28:1. Terceiro, honra pública concedida por um serviço notável ou por valor pessoal, como uma coroa de ouro dada a Demóstenes. Contrapondo essa palavra a diadema, porque existem 2 palavras, Stéphanos e diadema para coroa. Não devemos confundir essas palavras só porque o nosso termo coroa traduz ambas. Duvido que em algum lugar da literatura clássica, Stéphanos jamais será usada em referência à coroa imperial. No Novo Testamento, é claro que Stéphanos, da qual Paulo fala, é sempre a coroa do conquistador e não a do rei. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 26, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A única ocasião, em que Stéphanos parece ser usada como coroa de um rei, ou seja, imperial, é em Mateus capítulo 27, versículo 29, Marcos capítulo 15, versículo 16 e João capítulo 19, os versículos 12 e 11. Desse modo, a própria palavra escolhida por Paulo para designar as recompensas está associada à honra e à dignidade concedidas ao vencedor. Embora venhamos a reinar com Cristo, a coroa real será apenas dele. A nossa coroa é a do vencedor. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 10, em que os anciãos são vistos lançando suas coroas perante o trono, num ato de louvor e adoração, fica explícito que as coroas não serão para a glória eterna de quem as recebeu, mas para a glória de quem as concedeu, já que essas coroas não são vistas como posse permanente. Surge a questão da natureza dessas recompensas. As Escrituras ensinam que o crente foi redimido para trazer glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Esse é o seu destino eterno. Colocar um sinal material de recompensa aos pés daquele que está sentado no trono, veja Apocalipse capítulo 4, versículo 10, é um ato dessa glorificação. Mas o crente não terá, nesse momento, completado seu destino eterno de glorificar a Deus. Isso continuará por toda a eternidade, visto que o galardão é associado à luz em brilho em muitos trechos das Escrituras, Daniel 12:3, Mateus 3:43, 1 Coríntios 15:40, versículo 41 e 49, etc. O galardão dado ao crente pode ser a capacidade de manifestar a glória de Cristo pela eternidade. Quanto maior o galardão, maior a capacidade dada de glorificar a Deus. Desse modo, no exercício do galardão do crente, Cristo e não o crente é glorificado. A capacidade de irradiar a glória será diferente, mas não haverá
sensação pessoal de carência, uma vez que cada crente ambudará até o limite de sua capacidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse é o tribunal de Cristo, para que você possa compreender. Se você gostou desse conteúdo, curte, comente e compartilha, porque o conteúdo está muito bom.